pessoal? Tudo bem? Bom, estou eu aqui de volta, não vou dar aula, tá? Gente, faltam 13 dias para a prova do Enem, tá? 13 dias. Eu queria deixar uma sugestão aqui para vocês e um pedido. Confiram no cartão de inscrição de vocês o local da prova, façam isso com antecedência. Vejam onde é o local, como é que vocês vão se deslocar até lá. Ônibus, se eu vou pegar um táxi, eu vou deixar um táxi agendado. Não causem para vocês esse desconforto no dia que é o dia mais importante desse objetivo que vocês estão querendo alcançar. Então, cheguem tranquilos, com o material preparado, tá ok? Vejam com antecedência o local, confere o cartão, o que eu vou precisar do cartão de inscrição, do meu documento de identidade, lápis, caneta, borracha, blá, 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 blá. Que eu vou, inclusive, fazer essa pesquisa, qual é o material, quais são os documentos necessários na hora da prova, e prometo trazer aqui para vocês fazerem essa listinha, ficarem com isso preparado e pronto na cabeça de vocês, ok? 13 dias, gente, tá? É agora que é a hora de dar aquela arrancada final, tá? Para chegar no dia sossegado. Eu estudei, eu me preparei, eu estou pronto, tá? E nós temos a certeza de que vocês vão estar prontos, ok? Vou insistir que a gente está aqui esperando as perguntas, tá? Para que vocês enviem as perguntas. Agora, na primeira aula, os alunos de Primavera do Leste não tiveram a sua pergunta respondida, vão receber a resposta através do facilitador, no máximo até amanhã, tá? O Júnior e o Jean, também de Mato Grosso, estão lá assistindo aula juntos, também não tiveram a pergunta respondida e vão ter ela respondida até amanhã, no máximo. Nós estamos fazendo de tudo para que todas as perguntas sejam respondidas, para dar para vocês a maior tranquilidade possível, para certeza da preparação no dia da prova, ok? Então, mandem as perguntas de vocês, continuem participando, que a gente precisa de vocês para fazer esse curso, tá ok? Quero mandar um abraço que eu estou devendo, um abraço forte para a turma que está lá em Montes Claros, tá? Com a nossa amiga Marielle, assistindo a aula. Eu sei que vocês são uma turma que está se esforçando pra caramba aí, podem ter certeza do sucesso, ok? Gente, vocês vão ter agora uma aula de Ciências da Natureza, página 375, tá? Vai falar sobre geração, uso e transformação de energia com o professor Rafael Barbosa. É uma aula importantíssima porque energia pode ser um dos temas da redação do Enem, tá? E a redação é sempre uma parte importante, ok? Vamos para a aula, boa tarde para vocês. Gente, fogo no boné do guarda, faltam só 13 dias, hein, minha gente? Estou contando com vocês, hein? Um abraço, boa aula e boa tarde. Olá, pessoal! Como vão os estudos? Essa aula será de Ciências da Natureza e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais e ou econômicas. Boa aula! Olá, senhores, sou o professor Rafael Barbosa. Estou aqui mais uma vez
para discutir uma aulinha com vocês, ciências da natureza, mais especificamente falando um pouquinho sobre física. Na aula de hoje a gente vai discutir uma série de aspectos, muitos deles já tem um mínimo de controle, você ouve falar, você vê em telejornal, você já tentou pesquisar, já debateu com seu amigo, enfim. A aula de hoje está 100% inserida na sua vida, então toda e qualquer questão que você tenha, sugestão que você queira fazer, observação, pergunta, dúvida, não importa, manda pra gente. Se eu não puder discutir aqui, ao longo, enfim, da semana, certamente alguém vai tirar a sua dúvida. A gente está tentando fazer o melhor para que você, no dia que tiver que fazer de fato a prova do Enem, tenha aí o melhor rendimento possível, consiga esses objetivos. Perfeito? Nossa aula de hoje para discutir a habilidade 23 de Ciências da Natureza, avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais e ou econômicas. Então a história é muito interessante. Desde já eu chamo a sua atenção para o seguinte: nada, senhores, nada em física cai tanto no Enem quanto energia. O problema é que esse assunto é extremamente abrangente, é extremamente comprido. A gente pode falar energia sob diversos prismas. O fato é, a gente vai tentar fazer a coisa da forma mais abrangente possível para discutir um pouquinho de cada coisa, mas deixe claro para você, física, se a gente pensa em física no Enem, energia é um belíssimo tiro. Isso tem caído com muita frequência desde que o novo Enem surgiu. Então, preste atenção, repito, qualquer coisa, manda para cá que a gente vai discutir, a gente vai tentar observar melhor, enfim, redimensionar para você. A gente vai discutir energia, senhoras e senhores. Vamos lá. História bastante simples. Olha para mim. A gente vive num mundo que, obviamente, desde o início da história da humanidade, vem se desenvolvendo econômica e tecnologicamente. A gente vive hoje numa sociedade baseada, basicamente, enfim, no consumo. Consumo de bens, consumo de serviços, coisas que fazem a sua vida um pouco mais confortável, um pouco mais prática. Se eu penso, senhoras e senhores, no meu cotidiano, por exemplo, e eu tento dimensionar o que eu uso que funciona à base de energia elétrica, eu poderia passar aqui numa boa aula inteira dando exemplo de aparelhos que funcionam à base de energia elétrica. Pô, sei lá, aqui eu falo do Rio de Janeiro, de vez em quando a temperatura fica extremamente elevada. Eu chego em casa do trabalho, quero ligar o ar-condicionado. Isso demanda consumo de energia elétrica. Eu vou ligar o meu chuveiro. O meu chuveiro demanda consumo de energia elétrica. Para me deslocar, vez ou outra eu vou de carro, de ônibus, enfim, não importa qual o caminho. Certamente, se você não estiver andando, obviamente andando de bicicleta, naturalmente o seu automóvel, o seu meio de transporte demanda energia. Então a história é bastante simples. Tudo, basicamente, tudo que a gente faz, seja bem essencial, conforto, bem-estar, enfim, não importa, demanda energia. Energia para a fabricação, energia para a logística, energia para o transporte, energia para o desenvolvimento da tecnologia. A gente precisa de energia para tudo. E aí vem aquela história. Essa energia a gente pede para a fada da energia. Essa energia, ela cai do céu. De onde vem essa energia que move o mundo? De onde vem essa energia que você usa para aquecer água? De onde vem essa energia que você usa para fazer seu carro andar, para o ar-condicionado, para a geladeira, para o secador de cabelo, para a torradeira? Que energia é essa que alimenta o gerador do hospital que você, infelizmente, já teve que entrar por um motivo ou outro? De onde vem essa energia? A gente sabe que essa energia ela não vem do céu, ela não cai do céu, não vem de graça. Existem várias e várias formas distintas que a gente consegue verificar para tentar entender de onde vem esse processo. A gente constrói energia, a gente fabrica energia elétrica, por exemplo, de diversas maneiras distintas. Aí, vez ou outra, a gente acaba se deparando com um debate, como, por exemplo, a gente propôs aqui. Você é a favor da construção da usina de Belo Monte? Eu tenho plena consciência que você já ouviu falar da usina de Belo Monte. Você acredita que é viável e interessante a construção de uma usina nuclear no Brasil? Senhores, a construção da usina de Belo Monte é de fato extremamente importante, é essencial para o Brasil? Não sei. Você acha que seria interessante criar nesse momento ou desenvolver nesse momento um programa de energia nuclear no Brasil? Enfim, vamos discutir a primeira pergunta. A usina de Belo Monte.
Usina de Belo Monte é uma usina hidrelétrica. Eu aposto que você sabe que é uma usina hidrelétrica, se não souber, a gente vai discutir daqui a pouquinho, que está sendo construída próxima à cidade de Altamira, no Pará. Perfeito? Essa usina hidrelétrica de Belo Monte, ela vem sendo alvo aí de uma série de críticas, debates e propostas por conta do segmento acadêmico ambientalista. Por quê? Segundo consta, na previsão da construção da usina de Belo Monte, teria que fazer uma grande barragem no rio Xingu, que alteraria todo o curso natural do rio. Isso influenciaria, obviamente, o ecossistema aquático da região e, sobretudo, a sociedade ela tem se organizado para reclamar de Belo Monte em dois aspectos muito interessantes e até muito louvável que a sociedade se organize nesse sentido, né? Muito bacana quando a gente vê, por mais que você concorde ou não com a construção da usina, você vê a sociedade se organizando, querendo propor um debate sobre ciência. Isso é muito enriquecedor, isso é muito legal. Quando a gente verifica isso no Brasil, por exemplo, eu acho isso que é até motivo de orgulho, só o debate. Mas, enfim, voltando ao assunto, outro debate que é interessante é essa construção da usina, ela acabaria com a navegabilidade de alguns pequenos igarapés, né? Pequenos igarapés que servem como rota de comércio e, sobretudo, de chegada e saída de ajuda humanitária, médico, dentista, para pequenas comunidades ribeirinhas indígenas, sobretudo naquela região próxima à cidade de Altamira. Então, a construção dessa usina implicaria, obviamente, para o Brasil num acréscimo de potencial energético, num acréscimo de matriz energética. Mas isso vai criar uma implicação ética, isso vai criar uma implicação social. Comunidades próximas, comunidades ribeirinhas indígenas, próximas à construção da barragem, vão sofrer e muito com a construção disso. Aí você pensa, já que haverá um impacto social forte, vale a pena construir a usina de Belo Monte? Eu te falo do fundo do coração que eu não sei te responder. Sem dúvida, eu quero sempre que o debate seja feito, mas eu não sei te dizer se eu sou a favor ou contra. E você não precisa ter de fato uma opinião para o Enem. Você tem que saber que o debate existe. O fato é, haverão implicações ambientais? Haverão. Haverão implicações éticas, sociais? Sem dúvida. Mas o Brasil, você tem acompanhado provavelmente nos telejornais, eu não vou obviamente me estender nesse assunto, que já passa um pouquinho da minha alçada, eu sou só um reles professorzinho de física. A gente sabe que o Brasil vem nos últimos anos passando por um processo de desenvolvimento econômico muito interessante. O Brasil aí já começa a aparecer em rankings de desenvolvimento, enfim. O Brasil passa hoje por um boom de desenvolvimento tecnológico, industrial, enfim. Você deve ter discutido isso em outras aulas, provavelmente aqui no projeto Enem com outros professores na área de ciências humanas. Se o Brasil está se desenvolvendo, o Brasil carece de energia. Se a indústria brasileira se desenvolve, a indústria brasileira demanda energia. E de onde vem essa energia? Belo Monte é uma possibilidade. Então aí você reflete. Por mais que a gente, enfim, consiga embargar a construção da usina, por mais que a gente consiga estabelecer que não é interessante causar nenhum tipo de impacto ambiental, você conseguiria viver com a culpa de ter freado o desenvolvimento tecnológico do país? Você está disposto a abrir mão de todo o bem-estar, de todo o conforto que a energia pode te oferecer? É claro que a minha ideia não é criar, enfim, botar pulga atrás da sua orelha e fazer você sair da minha aula mais confuso do que entrou. Mas você percebeu o quanto que o debate não é simples de fazer? Esse debate talvez seria até discutido na aula de biologia, tem a ver com a tal daquele tema que é muito, muito famoso, que é o da sustentabilidade. Você quer um país mais desenvolvido? Você quer tecnologia? Você quer conforto? Você quer bem-estar? Eu também quero. Mas você entende que isso tem um preço? Você entende que isso tem uma contrapartida ambiental? Isso tem uma contrapartida social? Então não cabe a gente virar e falar que a gente quer ou não quer. A gente tem que suscitar o debate. A gente tem que fazer melhor. A gente não pode deixar de fazer. Perfeito ou não? Só para ter noção, a usina de Belo Monte ela está sendo construída, mas o projeto inicial que previu uma série de outras pequenas barragens foi revisto. Hoje a usina de Belo Monte está sendo construída é diferente da original. E quem foi que conseguiu essa diferença? Não sei se para você que a conta isso ainda é suficiente, mas quem conseguiu isso, essa conquista na sociedade civil, que se organizou de uma certa forma, propôs o debate e mostrou que a coisa não era tão simples assim. O fato é, repito, na prova do Enem, ninguém nunca vai pedir que você dê a sua opinião. É claro que não.
você dá a sua opinião, conversando com seus amigos, enfim. Mas tem que admitir sempre que o debate existe. Tecnologia e natureza, vez ou outra, caminham em sentidos opostos. Energia sempre vai custar um quantum. Energia sempre vai ter um preço. A nossa ideia é dimensionar custos, benefícios, para que a gente possa desenvolver, mas desenvolver de maneira sustentável. Esse é o grande termo, né, que a gente tem utilizado recentemente. O outro debate que a gente fez, usina nuclear do Brasil. No Brasil, você acredita que isso seja importante? Na sua opinião, usina nuclear no Brasil é viável? É interessante? Se a gente pensa se ela é ou não interessante, todo mundo vai concordar que é. O Brasil precisa de energia. A energia nuclear é uma dessas fontes. Pra você ter noção, o Brasil conta hoje, isso, enfim, não é tão recente essa história, conta hoje com um programa nuclear, que prevê a construção de algumas usinas nucleares no Brasil. As três principais são as usinas de Angra 1, Angra 2 e Angra 3. As três ficam, se não me engano, na BR-101, que é a estrada que liga, enfim, vários pontos do Brasil, mais precisamente próximo às cidades de Angra dos Reis e Paraty. Daí o nome Angra 1, Angra 2, Angra 3. A escolha daquela região próxima a Angra dos Reis e Paraty, enfim, não sei de onde você está me ouvindo, mas essas duas cidades, para quem mora aqui no Rio de Janeiro, são muito famosas, porque elas têm todo um potencial turístico, todo mundo aqui conhece, ou já visitou, enfim, já ouviu falar em Angra dos Reis e Paraty. Só para ter uma noção que não são duas cidades afastadas, enfim, inóspitas, são cidades que atraem turista, muita gente, enfim, são cidades efetivamente desenvolvidas. Mas, enfim, voltando ao assunto. São construção de três principais usinas. Angra 1 pronta, já há um bom tempo. Angra 2 pronta e Angra 3 que voltou a ser construída. A construção, enfim, o projeto havia sido embargado, perfeito, mas voltou recentemente a construção e o projeto prevê a abertura em 2014. Né? A cidade de Angra dos Reis, mais precisamente, ela foi escolhida porque ela é próxima de São Paulo, Rio e Belo Horizonte, que são os três grandes polos aí de consumo de energia no Brasil. E aí ficaria fácil para fazer essa logística de transporte de energia. E ela é importante também porque ela fica próxima à saída de oceano. Você vai entender ainda na aula de hoje por que uma usina nuclear é interessante ser construída próxima a uma saída de oceano. Enfim, o fato é que estava tudo lindo, funcionando, a gente estava construindo, a gente ia fazer. Só que recentemente, a gente que teve na usina em Fukushima, no Japão. Você acompanhou? No Japão, ele é um país extremamente carente de matriz energética. A gente vai até ao longo da aula desenvolver algumas ideias sobre isso. Então, a usina nuclear, energia nuclear para o Japão, é uma coisa muito interessante quando você pensa na matriz energética do país, com tecnologia extremamente desenvolvida, todo mundo tem que ter noção disso. O fato é, teve um terremoto, não sei se é de seu conhecimento, acredito que seja, se puder saber isso mais do que eu. No Japão, a gente está sempre aí suscetível à ação de tectonismo, terremoto, tsunami, enfim, por conta do aspecto geográfico, geológico, enfim, da região. O fato é, houve um terremoto acompanhado de um tsunami, a usina nuclear de Fukushima sofreu um grande abalo, isso foi um acidente de proporções extremamente apreciáveis. A quantidade de lixo radioativo, a quantidade de poluição radioativa na região próxima chegou a valores extremamente alarmantes, sendo até comparado na ocasião com o acidente de Chernobyl em 1986, né? 86, não me engano exatamente. Ou seja, houve na região próxima à usina, uma situação externa, que foi a ação do terremoto, enfim, o tsunami, uma situação externa que gerou um acidente para a usina que contaminou uma região gigantescamente grande próxima a essa área. Para você ter noção, toda a comida, tudo que foi produzido próximo a essa usina não pode ser consumido. Então, note, a usina funcionava, tomava todas as precauções para que ela, enfim, pudesse funcionar de maneira adequada, normas de segurança, enfim, manutenção. Uma situação externa provocou um acidente, contaminou toda uma região. E a sociedade no Japão, que é extremamente, enfim, crítica e instruída, já se organizou na ocasião para reclamar dessa situação exacerbada de necessidade de energia nuclear.
Isso, quando você pensa, por exemplo, em Angra 1, 2 e 3, é um problema. Não sei se é de seu conhecimento, mas um dos maiores debates que a gente tem a respeito de Angra 1, Angra 2 e Angra 3 é que na região onde ficam as usinas, historicamente, há uma noção muito comum de deslizamento de terra. Aí já imaginou? A usina funcionando bonitinho, cai um chuvão, desliza um grande terreno, enfim, um grande barranco, gera algum tipo de problema no funcionamento da usina e altera a vida dos moradores de Angra dos Reis. Complicadíssimo. Aí, de novo, a gente é contra, vamos bater o pé e falar que isso não tem que ser feito? Não, mas a gente vai ter que sempre debater. Então, senhoras e senhores, nesse primeiro momento da aula, é isso que eu quero que você leve. Energia é necessário, mas energia tem um preço. Um preço ambiental, um preço social, um preço ético. E é isso que a habilidade prevê. Então, primeiramente, quando você vai fazendo uma questão de energia, é interessante que você tente perceber se a gente está discutindo o aspecto técnico da coisa, o aspecto desenvolvimentista da coisa, se o que interessa é de fato o quanto de energia que o cara produz, ou se a questão está se referindo à implicação disso, ao processo ambiental da coisa, por exemplo, social, ético. Ou ainda uma terceira possibilidade, que é a promoção do debate. Você, meu caro aluno, você tem que levar para a prova que o debate existe. O debate faz sentido e ele é extremamente relevante para a gente. Energia sim, mas a que custo? A que custo? A que preço? Até quando a gente vai ter que pagar por isso? Perfeito? Tranquilo? Se você tiver interesse, a internet, por exemplo, interesse e possibilidade prática, obviamente, né, de logística, pesquisa mais sobre esses assuntos. Belo Monte e o acidente em Fukushima. Ou até mesmo o programa nuclear brasileiro, Angra 1, 2 e 3. Pesquisa mais um pouquinho, muito legal. Qualquer dúvida, manda pra gente. Legal? A própria usina de Belo Monte, só para encerrar o assunto, você vai, se você jogar num Google da vida, a quantidade de bibliografia sobre isso é imensa, absurdamente imensa. Aí só que eu te dou, enfim, uma pequena dica, já uma coisa mais, talvez, pessoal minha. Não lê um texto só, não. Eu acabei de falar que isso só é um debate, não um debate polêmico. Eu tentei aqui na minha primeira, enfim, pequena explicação, tentei ser o mais imparcial possível. Mas eu tenho minha opinião. Aí acaba que a minha opinião acaba, enfim, aos pouquinhos aparecendo no que eu estou falando. Então eu não quero que você leia um texto só, que você vai acabar percebendo sem querer a opinião do cara. Tem que ser crítico. O debate é complicado. Legal? Vamos passar agora para discutir então o aspecto agora mais instrumental da coisa. A gente vai falar sobre energia em larga escala. Para construir energia em larga escala, a gente tem basicamente 3 sistemas, que são eles: hidroelétricas, termoelétricas, termonucleares e usinas menores. Algumas delas a gente vai até discutir. Essas são as formas de obtenção de energia elétrica em larga escala. De novo, essas formas de energia são interessantes de um lado, no entanto tem uma contrapartida negativa. Perfeito? A gente vai tentar entender isso agora. Como que ela funciona e aonde que ela não é tão interessante assim. O que ela pode causar de malefício para a sociedade, para o meio ambiente, enfim. Vamos começar com as hidrelétricas ou hidroelétricas, tanto faz. Pô, hidrelétrico é extremamente interessante quando a gente pensa a nível de Brasil, porque aqui a nossa matriz energética depende muito de hidrelétrica. Então esse assunto, ele aparece o tempo todo. Você sabe como é que funciona uma usina hidrelétrica? Faz o seguinte, ó. Vou largar você alguns segundinhos, coisa pouca, beber um copinho d'água. Tenta escrever, tenta discutir se alguém estiver do seu lado, obviamente, para quem está em polo, enfim. Tenta entender, escreva, não precisa se preocupar com aspecto operacional nenhum. Isso aqui não é uma aula de engenharia. Só quero que você tente entender, tente escrever, tente discutir com o seu amigo aí do lado, caso ele exista, o aspecto mais macroscópico. Como é que funciona uma usina hidrelétrica? O que eu tenho que ter e como que essa coisa se desenvolve? Estou capaz de pensar? Segundinhos, hein? Já volto daqui a pouquinho. Vai lá. Pensa comigo.
Legal? Pensou aí? Hidrelétrica é facinho, né? Eu acho que deve ter conseguido resolver isso aí sem nenhum maior problema. Então vamos lá, vamos tentar entender de novo, sem ficar se preocupando com o aspecto operacional pequeno, a gente não é engenheiro, quer dizer, até um engenheiro perdido aí, não sei. Enfim, a gente não quer discutir isso. A gente quer tentar entender como é que funciona uma hidrelétrica. Então vamos lá. O que a gente tem que ter para construir hidrelétrica? Legal, um rio. Pode ser qualquer riacho? Não, tem que ser um rio cujo volume seja apreciável. Um rio suficientemente grande. Agora vamos lá. Pode ser um qualquer rio grande? Não, tem que ser um rio cujo volume seja suficientemente grande, apreciável e ao longo do seu curso tem que ter uma queda. Não é isso? Perfeito? Pode ser qualquer quedinha? Não. Quanto maior for a queda, melhor. Por quê, senhoras e senhores? A gente, numa hidrelétrica, a gente tenta usar a energia associada ao movimento da água quando ela chega lá embaixo. Não é isso? Então eu tenho água caindo, são processos simples de queda livre com um objeto qualquer, perfeito ou não? E ao longo dessa queda a água vai adquirindo velocidade. É a velocidade da água lá embaixo que me interessa quando eu penso na construção de uma usina hidrelétrica. Se a gente pensar aí nas formas de conversão, num aspecto mais formal de física, o nome seria energia potencial gravitacional virando energia cinética, virando energia elétrica. Deixa eu traduzir isso para você e aí depois a gente fala de um jeito mais formal. Qual é a ideia? Vamos tentar entender do começo ao fim como funciona uma hidrelétrica. Então beleza, achei o meu rio, cujo volume é suficientemente apreciável e ao longo do seu curso há uma queda. Aí o que eu faço? Uma barragem. Eu vou ter até aqui uma fotinho simples de uma usina hidrelétrica, note que há um processo claro aí de barragem do curso do rio. Perfeito? Tranquilo? Então, pois muito bem. Qual é o meu objetivo? Volta para cá. Qual é o meu objetivo quando eu faço a barragem? É acumular ainda mais água. Perfeito? Então eu acumulo uma quantidade grosseira de água. No momento oportuno, o que eu faço? Abro as comportas. Quando eu abro as comportas, essa água cai. Perfeito? Durante a queda, ela vai adquirindo velocidade. Quando esse grande volume de água chega lá embaixo com muita velocidade, o que ela faz? Ela gira, um processo simples, mecânico óbvio, você é capaz de imaginar isso. Ela gira as pás de uma turbina, perfeito? A água caindo, chega lá embaixo com uma certa velocidade, gira as pás de uma turbina e esse processo simples de rotação gera energia elétrica. PS, essa historinha de girar a pá de turbina e fazer energia elétrica, a gente vai discutir como é que funciona também. Não se assusta, não. Então é a queda d'água que gera velocidade, movimento das pás de uma turbina, energia elétrica. A gente escreveu bonito, energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional é o nome que a gente dá à energia associada ao acúmulo de capacidade de cair. Então, antes de eu liberar a barragem, a água tinha energia em potencial, energia armazenada no processo da queda. É energia potencial do tipo gravitacional, que ao longo da queda virou energia cinética. Esse prefixo cine dá a ideia de movimento. A água, depois de represada, uma vez abertas as comportas, ao longo da queda, adquire velocidade. Velocidade é energia do tipo cinética. Perfeito ou não? A energia cinética da água implica no movimento, a energia cinética das pás da turbina que acionam o gerador, olha o nome, gerador, que implica no aparecimento de energia elétrica. Simples assim, é energia potencial virando cinética, virando elétrica. Note, energia oriunda de usinas do tipo hidrelétricas são interessantíssimas. Note que o processo operacional da coisa é muito simples. Então, se a gente pensar em vantagens de usinas hidrelétricas, elas são inúmeras. Vamos lá, vamos tentar entender. Qual é a grande vantagem de uma usina hidrelétrica? Por mais estranho que pareça que eu vou te falar, fazer uma usina hidrelétrica, por mais que demande tempo, demande muita gente, é fácil de fazer. Essa tecnologia já existe há anos. Ela está concebida, perfeito. Ela é altamente difundida. Ou seja, é fácil de fazer. Repito, claro que custa dinheiro, demanda tempo, uma quantidade imensa de trabalhadores, claro. Mas se você pensar o aspecto operacional de fazer a hidrelétrica, é simples.
Manutenção de energia, de usina, perdão, hidrelétrica é fácil de fazer e, sobretudo, a quantidade de energia que a gente consegue com uma hidrelétrica é extremamente apreciável. A gente discute muito quando a gente pensa em fabricação, se a gente pode usar esse termo, de energia elétrica, é a chamada eficiência ou rendimento do processo. O quanto de energia que entra que eu consigo utilizar. Quando eu penso em usina hidrelétrica, essa eficiência é extremamente satisfatória. Uma quantidade muito apreciável de energia no início do processo consegue ser convertida sob a forma de energia elétrica. Isso é extremamente relevante. Então a gente gera muita energia e joga pouca energia fora. Isso é bom demais. Um outro aspecto também extremamente interessante quando a gente pensa em hidrelétrica é que a energia ela é limpa. Note que eu não estou poluindo grandes coisas para fazer uma usina hidrelétrica. E, sobretudo, renovável. Para uma usina hidrelétrica funcionar, basta que a gente tenha chuva. Chuva mantém o curso do rio, mantém a hidrelétrica. Tanto isso é verdade. O pessoal mais velho aí vai lembrar com certeza, o pessoal mais novo talvez não. No Brasil a gente passou, alguns anos atrás, para o chamado racionamento de energia, lembra disso? No Brasil, a nossa matriz energética, ou seja, a principal forma de obtenção de energia elétrica é a hidrelétrica. Então, no Brasil, se a gente passar por um longo tempo sem chuva, isso para a gente é o fim. A gente acaba produzindo menos energia e fica complicado. Então, o que foi o racionamento? Como a gente tinha pouca energia e a gente não queria causar um impacto grande na indústria, a gente acabou arrochando o quê? A usina, a energia elétrica domiciliar. Para não fazer o Brasil parar, para não fazer o Brasil produzir menos do que ele vinha produzindo, a gente acabou botando na conta da usina, da energia elétrica residencial. Você vai lembrar, para quem, enfim, se recorda bonitinho do processo de racionamento, que todo mundo ao longo do Brasil foi submetido a taxas, alíquotas. Você só podia gastar tantos por cento que você estava acostumado, senão você era sobretaxado. Ou seja, forçou que a gente gastasse menos energia para que a pouca energia que a gente estava produzindo por conta da escassez de chuva fosse suficiente. Perfeito? No entanto, por mais que seja legal, note que uma usina hidrelétrica tem uma série de problemas. Um deles é isso, né? Se chover pouco, a usina não funciona direito. Qual o outro? Pode pensar em 2 segundos. Qual o outro problema sério da hidrelétrica? Tem uma série de países que adorariam ter hidrelétrica. Uma série de países que têm dificuldade de obter energia, que adorariam fazer usina hidrelétrica. Mas nem todos podem. Por que nem todos podem? Porque a usina hidrelétrica ela só consegue ser fabricada se a gente tiver uma infraestrutura geográfica, enfim, hidrográfica, que favoreça isso. Se o seu país não tem rios de volumes suficientemente grandes, com quedas suficientemente grandes, por mais que você adore uma hidrelétrica, você não vai fazer. Simples assim. Então você tem a tecnologia, tem engenheiro, mas não tem o rio. É ridículo. Perfeito? E qual o outro problema? Que esse é o mais famoso. É exatamente a influência socioambiental da barragem. Se eu pego um rio, que não é um rio bobo, como eu já falei, sei lá quantas vezes, quando eu pego um rio grande e faço um processo de comporta, uma barragem, eu crio o que a gente chama de um processo de inundação. A região próxima à barragem é inundada. E você acha que pegar uma área com essa extensão e inundar não vai gerar efeito nenhum? E a vida, enfim, o ecossistema aquático que dependia desse rio? Tu acha que ele não vai sofrer efeito nenhum? Esse processo de inundação, no que diz respeito às comunidades eventualmente que moram próximas a isso, eles não vão sofrer nenhum efeito? O ar atmosférico não vai sofrer influência desse processo de inundação? Por exemplo, aumento de umidade relativa do ar? A nascente do rio não vai sofrer efeito algum por conta dessa alteração de curso? É claro que vai. Perfeito ou não? Então, quando você inunda, você prejudica o ecossistema da região próxima, da própria, enfim, noção da vida que dependia diretamente desse rio. Perfeito? Você vai influenciar a atmosfera, o ar atmosférico na região próxima. Você vai acabar gerando algum tipo de consequência negativa para as sociedades que lá moram, que é o grande debate aí da usina de Belo Monte, enfim. É legal? É.
mas gera uma série de contrapartidas. Então, de novo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma balança, a gente tem que admitir uma balança de custo-benefício. O quanto que eu vou conseguir a partir dessa usina e o quanto que eu vou gerar de consequência negativa. É claro que sempre quando eu penso na construção de uma usina hidrelétrica, por exemplo, existem paliativos, medidas que tentam amenizar isso, mas nem sempre elas são suficientes. Voltando rapidamente ao assunto Belo Monte, para tentar diminuir esse problema que as sociedades, que as comunidades ribeirinhas vão sofrer, a empresa que ganhou o consórcio da construção já começou a construção de uma série de medidas que tem naturalmente a amenizar. Uma série de medidas, mas ainda assim o debate existe. Ainda assim a coisa não é tão simples quanto parece. O próprio regime de chuvas que eu falei, que define o funcionamento de uma usina hidrelétrica, é complicado quando você pensa em Belo Monte. Isso, para quem já parou para discutir o assunto, também já deve ter visto. Existe uma história, que não é mentira, infelizmente, é que ao longo do ano, a usina hidrelétrica de Belo Monte vai funcionar com uma capacidade muito aquém do que ela pode por conta do regime regular de chuvas. Então a gente vai criar todo um circo com uma série de implicações para fazer a usina funcionar aquém do que ela pode. Então será que de fato essa construção imposta ela faz sentido? Não sei. Mas deixa claro para você aí, então, que uma usina hidrelétrica, por melhor que ela seja, do ponto de vista operacional e do ponto de vista de criação efetiva de energia, ela tem sim um custo ético, um custo social, um custo ambiental. Essas foram as usinas hidrelétricas. Algum problema? Não? Se tiver, manda pra gente. Vamos lá. Termoelétricas é a segunda. Termoelétricas, senhoras e senhores, talvez não seja tão famosa assim para a gente aqui no Brasil. Eu não vou nem deixar tempo para você discutir, que essa aqui talvez seja um pouco mais complicadinha. Quando você pensa na construção de uma termoelétrica, ela é simples. Bem simples. Talvez até mais simples que a hidrelétrica. O problema é que a gente aqui no Brasil não tem um hábito tão efetivo assim de discussão sobre esse tipo de usina, que a gente continua na nossa zona de conforto das usinas hidrelétricas. Como é que funcionam as termoelétricas? Quais são as vantagens e quais são as desvantagens? De novo, sem ficar se preocupando com minúcias ao longo do processo operacional, de um ponto de vista macroscópico, como funciona uma usina termoelétrica. Quais são as suas vantagens e quais são as suas desvantagens? Olha o nome, termo dá ideia de temperatura, não é isso? Tranquilo ou não? Ideia de calor, de temperatura. Essa aula a gente até já teve. Foi comigo mesmo, na primeira semana de curso. Lembra a diferença de calor e temperatura? Se não tiver, pelo amor de Deus, vamos estudar. Então funciona na base de temperatura. Como é que é isso? A usina termoelétrica funciona a partir de um grande forno, se é que a gente pode chamar assim. Nesse grande forno que a gente bota, em geral, algum tipo de combustível fóssil. O mais famoso é carvão, gás mineral. Perfeito? É o que a gente faz. Bota carvão, bota gás mineral num grande forno e promove um processo simples de combustão. Você sabe muito bem que o processo de combustão é o que o pessoal da química chama de reação exotérmica. Palavra bonita, né? Exotérmica. O fato é, um processo de combustão gera grandes quantidades de calor. Lembre-se que calor é uma forma de energia. Não é isso? Pelo amor de Deus, me decepciona não que foi eu que discuti isso com você. O fato é, de novo, peguei um combustível fóssil num forno, se é que a gente pode chamar assim, e por conta de um processo de combustão simples, a gente conseguiu gerar aí uma quantidade grosseiramente grande de calor. Esse calor, senhoras e senhores, é cedido a uma caldeira. O que é uma caldeira? Caldeira é um recipiente rígido, perfeito ou não, e lá dentro tem, em geral, água. Então a história é bastante simples. Eu peguei esse calor, cedi a caldeira que tinha água, certo? Essa água, quando recebe essa quantidade grosseira de calor, ela entra em processo de ebulição, vira vapor d'água, ebulição ou vaporização, não é isso? Esse vapor d'água continua recebendo calor, aí fica submetido a altas temperaturas e altas pressões. A expressão geral caldeira serve para se referir ao processo de rigidez, de indeformabilidade do recipiente. A indeformabilidade, bonito. Então pensa,
vapor d'água sob alta temperatura e alta pressão lá dentro. O que a gente faz? Num dado momento, abre uma portinha. Quando abre a portinha, aquele vapor sob alta pressão sai. Quando o vapor sob alta pressão sai, ele sai muito rapidamente, perfeito ou não? E o que ele faz? Gira as pás de uma turbina que aciona um gerador. Então, você percebeu? O âmago da coisa, enfim, o bojo da coisa é, a princípio, girar as pás de uma turbina que vão acionar um gerador. Com uma outra exceção, é isso que acontece. Girar a pá de turbina, acionar gerador. É a forma como você arruma o processo de rotação da turbina que diferencia diferentes tipos de usina. Como é que é a termoelétrica, então, de novo? É combustão de combustível fóssil, grandes quantidades de calor geradas. Calor esse cedido a uma caldeira, que lá dentro tem, em geral, água. Perfeito ou não? Por conta dessa quantidade grosseira de calor, a água vaporiza, perfeito ou não? E, enfim, é continuamente aquecida. Esse vapor d'água aquecido fica submetido a altas temperaturas e, por consequência, a altas pressões. A gente abre uma portinha, aquele vapor sob alta pressão escapa. Quando ele escapa muito rapidamente, ele gira as pás de uma turbina que aciona um gerador. Tranquilo? Aí você pensa, pô, legal pra caramba, isso é fácil de fazer. De fato é. A grande vantagem, se é que a gente pode chamar assim, de uma usina termoelétrica, é que ele é muito fácil de fazer. Qualquer canto a gente faz. Se a gente tiver uma área suficientemente pequena e uma tecnologia minimamente desenvolvida, isso para a gente é suficiente para fazer usina termoelétrica. A quantidade de energia que a gente consegue é extremamente interessante. A eficiência, tal qual era na hidrelétrica, também é bastante contundente. Então a gente gera muita energia, com uma eficiência muito boa, e a gente consegue fazer em qualquer fundo de quintal. Agora, se a energia vem muito fácil, pode acreditar que ela durou muito, ela custou muito para ser feita. Qual é a contrapartida negativa quando você pensa numa termoelétrica? Senhores, termoelétrica não funciona à base de processo de combustão? O que combustão gera, hein, senhores? Combustão gera CO2, que vai para onde? Olha a imagem. Vai para a chaminé. Perfeito? Então, por mais simples que o processo seja, olha lá, como é que é o processo? É energia de combustão, gerando energia térmica, calor, energia cinética. Cinética é movimento de quem, senhores? É o movimento do gás que sai da caldeira, do vapor que sai da caldeira, gerando energia elétrica. Então, o processo é simples e fácil de fazer, mas aqui é a contrapartida. E esse CO2 produzido, para onde é que ele vai? Vai para a chaminé. Saiu da chaminé, vai para a atmosfera. E você sabe muito bem que CO2 na atmosfera em abundância, isso não é interessante. O efeito principal que a gente estudou sobre isso é o efeito estufa, que você certamente já ouviu em algum momento da sua vida. Perfeito ou não? Então é muita energia, é fácil de fazer, mas é extremamente poluente. E além de tudo, além da energia ser suja, ela não é renovável. Note que para a usina hidrelétrica funcionar é só chover. E para a termoelétrica eu tenho que arrumar o tempo todo um combustível fóssil, que eu tenho que extrair da natureza. Então a termoelétrica funciona à base de um processo constante de extrativismo. A gente tem que ficar tirando da natureza para fazer a usina continuar funcionando. Isso, obviamente, não é interessante. Perfeito ou não? Então é poluente pra caramba, apesar de ser fácil de fazer e garantir muita energia, é muito poluente, perfeito ou não? E é, sobretudo, não renovável. Na medida que a ciência, que a tecnologia foi se desenvolvendo, a gente ficou carecendo cada vez mais de energia e começaram a pipocar no mundo uma série de usinas termoelétricas. E o aumento desenfreado de usinas termoelétricas geram toda uma comoção ambiental. Perfeito ou não? Porque isso, sem a menor sombra de dúvida, ninguém quer. Encher a atmosfera de CO2 a qualquer custo, isso é obviamente desinteressante a médio e longo prazo. Existe até um debate que é a assinatura do chamado Protocolo de Kyoto, que você pode ter ouvido falar. O Protocolo de Kyoto veio, dentre outros problemas que foram discutidos na época, ao aumento desenfreado de termoelétricas. É a necessidade cada vez mais de energia para gerar bem, para gerar serviço, para gerar lucro, mas com essa contrapartida ambiental sendo o tempo todo
posta em xeque, enfim. Isso a gente não pode esquecer que existe. Essas são as usinas termoelétricas, que não são muito interessantes quando você pensa a médio e longo prazo. Tranquilo? Alguma dúvida, senhores? Legal? Tá bonito? Vamos para a próxima. Chegamos nas tais termonucleares. Termonucleares. Olha o nome de novo. Termonucleares. Note que o termo termonuclear é muito parecido com termoelétrica que eu já vou discutir. Termonucleares funcionam basicamente da mesma forma que as termoelétricas, com um detalhezinho bobo. Sabe qual é? Não? Vamos fazer o seguinte, ó. Lembra aquele tempinho que eu deixei na hidrelétrica? Eu vou deixar de novo para que você escreva, discuta se alguém estiver aí do seu lado, enfim. De novo, vou dar a dica. Termonuclear funciona do mesmo jeitinho, praticamente, com um detalhezinho só em relação à termoelétrica. Você é capaz de me dizer qual é a diferença? Aonde que a termonuclear difere da termoelétrica? Você é capaz de fazer? Se puder, escreve, discute com teu amigo aí. Eu volto daqui a um minutinho no máximo. Legal? Vamos lá, discute aí. E aí? Chegaram a uma conclusão? Conseguiram escrever alguma coisa? De novo, qualquer dúvida, manda pra gente. Então vamos lá. Qual a única diferença, que é extremamente essencial, enfim, quando a gente pensa em termoelétrica e termonuclear? Termoelétrica, a gente conseguia calor à base de um processo de combustão. Botava num forno, combustível fóssil, combustão simples, calor. Termonuclear, a gente também vai usar calor, mas a fonte desse calor é que é distinta. Numa usina do tipo termonuclear, a gente faz o que a gente chama de um processo de fissão nuclear de um isótopo radioativo dentro de um chamado reator nuclear. Então, qual é a ideia? Na usina termonuclear, qual é o primeiro passo? A gente tem o chamado reator nuclear. Nesse reator nuclear, a gente bota o isótopo radioativo. Césio, urânio, plutônio. Perfeito ou não? Aí, a partir desse chamado isótopo radioativo, a gente promove um processo de fissão nuclear. Esse processo de fissão nuclear, cortar átomo no meio, obviamente numa definição bastante simplória, isso gera quantidades grosseiras, quantidades absurdas de energia, primordialmente sob a forma de calor. Então, esse processo de fissão, de corte do isótopo radioativo, isso gera quantidades inconcebivelmente grandes de energia, repito, grande parte disso sob a forma de calor. Como é que a gente faz a partir disso? Aí não muda nada. Conseguimos calor a partir de um processo nuclear, a partir de um processo de fissão de um isótopo num reator? O que a gente faz depois disso? Pega esse calor e cede a quem? Cede à caldeira. E o que tem na caldeira? Na caldeira tem água, que uma vez recebendo essa quantidade grosseira de energia, vaporiza. Vira vapor d'água que continua recebendo calor. Ao continuar recebendo calor, a temperatura aumenta em níveis muito apreciáveis. Quando a temperatura está muito elevada, acaba que a pressão também fica. Então tem um vapor d'água sob alta pressão. O que eu faço depois disso?
abre uma portinha, deixa o vapor sair, ele sai com alta velocidade, faz o quê? Gira as pás de uma turbina que aciona um gerador. Então note, parecidíssimo. Qual é a única diferença? Repito pela terceira vez. Ao invés de fazer um processo de combustão, a gente faz um processo nuclear, fissão nuclear de um isótopo radioativo no reator. Ao invés de arrumar calor no processo de combustão, é um processo nuclear, um processo de fissão que gera quantidades de calor que seja a caldeira, vaporiza a água, alta pressão, abre a portinha, sai, gira as pás de uma turbina. Olha lá. Como é que é isso? É energia do tipo nuclear, resultado de um processo chamado de fissão nuclear, gerando energia térmica, leia, calor, que vai gerar energia cinética, energia de movimento. Movimento de quem, senhores? Do vapor da água sob pressão, que vai girar as pás de uma turbina e vai gerar energia elétrica. Note que é incrivelmente parecido com o que a gente acabou de falar de termoelétrica. A única diferença é a origem. O que era energia química virou nuclear. O resto funciona basicamente do mesmo jeitinho. Aonde estão os prós, aonde estão os contras desse tipo de usina aí? Vamos lá, de novo. Quando a gente pensa em energia em larga escala, uma termonuclear é de fato uma opção interessante. Por quê? Tal qual termoelétricas, tal qual hidrelétricas, que foi a primeira que a gente discutiu, a quantidade de energia gerada é extremamente apreciável. Muita energia, eficiência muito interessante. Então, quando a gente pensa no aspecto operacional, funcionamento da usina, pô, legal. Claro que uma usina termoelétrica, ela demanda uma matriz de funcionários, de projeto de fabricação e projeto de manutenção, sobretudo, muito mais, enfim, muito mais preciso, muito mais sensível, porque a gente está mexendo com isótopo radioativo, que você sabe de antemão que se mal, enfim, manuseado, isso pode gerar vários e vários problemas para quem está, enfim, manuseando. Então, enfim, uma usina termonuclear, ela demanda uma manutenção, demanda um carinho de projeto bem maior. Mas uma vez concebido isso, uma vez resolvido esse primeiro problema, que é o estabelecimento da usina, a quantidade de energia que ela faz é extremamente interessante. Ao contrário da termoelétrica, se você pensar em poluição de ambiente, de atmosfera, melhor dizendo, ela não é tão nociva, né? O ar próximo não sofre nenhum efeito tão contundente assim. Mas quais são os problemas, e não são poucos, que uma usina termonuclear enfrenta? O primeiro problema que eu consigo verificar quando eu penso em termonuclear é digamos, a ignorância, sem querer ser grosseiro, obviamente, da maioria da população. A maioria da população não consegue ainda entender com clareza aonde que o fenômeno nuclear é interessante, pode ser usado de maneira benéfica. Tem muita gente aí, se bobear, até alguém que está me ouvindo nesse momento, que ainda acha que a energia nuclear é um grande efeito a ser demonizado, que tem que sair da estrutura do planeta, que só serve para fazer mal ao ser humano. Isso não é verdade. Energia nuclear, eventos nucleares, tem uma série de aplicações interessantes para a vida do ser humano comum. Não é um grande bicho-papão que a gente tem que temer. E como a gente vive ainda numa sociedade em que a maioria não é devidamente instruída, quando eu apresento um projeto nuclear, isso em geral cria na sociedade menos instruída uma noção de temor, de demonizar o processo, como se fosse uma coisa necessariamente ruim, o que não é verdade. Então, quando a gente pensa em energia nuclear no Brasil, esse já é o primeiro obstáculo, que parece que é bobagem, mas não é não. O segundo problema, senhores e senhores, isso é de fato um problema, o isótopo radioativo, que foi usado durante o processo de fissão nuclear, ele dificilmente pode ser refissado. O isótopo radioativo, que já foi utilizado, ele dificilmente pode ser reutilizado. Aí o que acontece? Ele vira o chamado lixo. Só que esse lixo é lixo radioativo. Lixo radioativo, ou seja, isótopo radioativo fissado, por mais que ele não tenha um grande potencial de gerar energia elétrica, ele ainda tem um grande potencial de fazer mal ao ser humano. Se repito, mal manuseado, enfim.
O isótopo radioativo, por mais que ele não tenha a capacidade efetiva de produção de energia em larga escala, ele tem um grande potencial, por exemplo, cancerígeno. Existiu um evento aí que aconteceu em Goiânia, se alguém tiver de Goiânia me ouvindo é até interessante, que vai certamente lembrar com mais intensidade, que foi uma região, enfim, da cidade, em que a gente conseguiu verificar um lixo radioativo, perfeito, que foi despejado num terreno baldio, o que é um absurdo, jamais pode acontecer, perfeito. E aí esse isótopo radioativo brilhante, jogado num terreno baldio, chamou a atenção de pessoas, crianças que levaram para casa. Levaram para casa, passaram no corpo, botaram na boca. E isso foi extremamente nocivo para todo um perímetro. Toda uma região foi praticamente dizimada por conta disso. Então note, o grande problema quando você pensa em energia nuclear é que você tem que ter, sobretudo, toda uma responsabilidade, toda uma manutenção sobre o lixo, sobre o isótopo radioativo que você não vai mais utilizar, mas que ainda tem um alto poder cancerígeno. Então essa ideia, ou para onde vai o lixo, que a gente não pode deixar de assumir, de pensar, enfim, de dimensionar esse problema. E aí quando a gente junta o que eu falei no início, da ignorância, enfim, das pessoas mal instruídas, com esse segundo problema, isso gera um caos. Muita gente não confia que haverá uma responsabilidade quando você pensa em engenharia nuclear, enfim, energia, nuclear no Brasil. Você acredita que o projeto vai ser feito de qualquer maneira, e aí teme que isso crie de fato problemas. Isso é ruim, mas a ideia é, isso tem que ser dimensionado. Além disso, a gente cai na história de Fukushima. Fukushima era uma indústria, enfim, era uma usina, que seguia todos os manuais de manutenção, de responsabilidade, enfim. Só que por conta de um ambiente, de uma conjuntura externa, acabou dando problema. Essa conjuntura pode acontecer, por exemplo, em Angra 1, 2, 3? É difícil mensurar, mas pode. A tal queda de barreira, que segundo consta é comum, é histórico na região, pode ser um deles. Um outro problema é o manuseio irresponsável. E se alguém que não sabe exatamente o que está fazendo aperta o botão errado? Claro que essa minha imagem aperta o botão errado é sensacionalista, evidentemente, beirando a piada, mas enfim. E se alguém não tão, como é que eu vou dizer, gabaritado faz algum tipo de manobra equivocada? Isso pode gerar problema? Sem dúvida. Quem vai pagar essa conta? A região próxima. Enfim, para onde vai o lixo, a capacidade de manuseio irresponsável, a possibilidade de intempéries externas, tudo isso é problema. E ainda tem um outro, como se não bastasse. Olha a imagem. Note que toda usina termonuclear tem que ser construída próximo à saída de oceano. E essa, como eu falei no iníciozinho da aula, foi uma das razões, inclusive, que fez a gente investir em Angra dos Reis, aqui no Rio de Janeiro, porque é de fato próximo à saída de oceano. E para que isso acontece? Por que usina termonuclear tem que ser construída próxima à saída de oceano? O reator nuclear em funcionamento, ele aquece absurdos. Ele fica extremamente quente. Então eu preciso, obviamente, de uma fonte de arrefecimento, de uma fonte que vai refrigerar, perfeito, o meu reator nuclear durante ou após o funcionamento. Então eu preciso de quantidades grosseiras, por exemplo, de água próxima. E onde é que a gente arruma muita água? No oceano, simples assim. Então a gente faz sempre próximo à saída do oceano para a gente ter quantidade, se é que a gente pode chamar assim, infinita de água para fazer a refrigeração do reator. Aí tu pergunta, mas isso aí não causa impacto? Claro que causa. A água próxima à usina aquece. Fica mais quente do que era antes. E o ecossistema que vivia e dependia daquela água não vai sofrer efeito sobre aquecimento? É claro que vai. Então note que a possibilidade disso causar algum tipo de problema existe. Existe. Aí de novo, qual é o seu papel? Se é entender que eu preciso de energia, usina termonuclear é um efeito extremamente interessante. Ah, mas eu não quero gerar impacto. Então já não é um candidato tão interessante assim. De novo, é interessante que você pense na fabricação de energia, mas é relevante que você pense na contrapartida disso. As duas coisas vão sempre caminhar. Essas são as 3 formas de obtenção
grosseira, em larga escala de energia elétrica. Mas tem umas menores. Vamos discutir algumas menores mais famosas? Quais são as menores mais famosas? Na minha opinião, energia eólica, solar, geotérmica, que já caiu no Enem, e maré motriz. Uma primeira, energia eólica. A minha concepção, enfim, é um chute. A minha concepção é que a energia eólica é um assunto que pode aparecer na prova do Enem desse ano. Então dá uma atençãozinha especial a isso. Por quê? O que é a usina eólica? Você sabe de onde vem isso? Energia eólica é aquela que a gente consegue a partir de vento. A gente bota aqueles grandes moinhos que, sob a ação do vento, ficam rotacionando e essa rotação do moinho, das pás do moinho, gera energia elétrica. Aí tu me pergunta, por que eu acho que a energia eólica é um grande candidato quando eu penso em Enem? Energia é um assunto relevante. Energia, mediante aplicação no Brasil, é um assunto relevante. E me ajuda aí, povo do Nordeste, que eu sei que tem. No Nordeste, a quantidade de moinhos de energia eólica que vem aparecendo é extremamente grande. Eu viajei recentemente para o Nordeste de carro, e do Rio até aí de carro, não foi mole não. Mas enfim, e eu passava na estrada por grandes áreas repletas de moinhos. Para aproveitar a noção climática, vento o ano inteiro, vento o dia inteiro praticamente, então a gente está botando vários moinhos de energia eólica no Nordeste brasileiro para aproveitar esse potencial climático da região. Se você mora no Nordeste, sabe que isso de fato existe. Regiões, por exemplo, próximas à Fortaleza estão cheias de moinhos desse tipo, cheias. Perfeito? Tranquilo? Ou seja, isso é um candidato. Como é que funciona? Lembra rapidinho, ó, da hidrelétrica, da termoelétrica e da termonuclear. Como é que era o final do processo? Não era, eu fiz A, B, C e D para que no final eu pudesse girar as pás de uma turbina que acionassem um gerador? Então, rotacionar pás de turbinas não geram energia elétrica? Então, energia eólica funciona como, senhores? Eu tenho um moinho que é um grande catavento, perfeito, se a gente fizer uma explicação mais macroscópica, mais grosseira, é um grande catavento que, por consequência disso, funciona à base de vento. O vento passa, gira as pás da turbina e esse processo simples de rotação gera energia elétrica. A gente fala, professor, então é isso, pô. A gente tem que botar todas as fichas na energia eólica, que é mole de fazer. Bota cada vento, espera ventar, energia. Simples assim. Será que é tão simples assim, senhores? Infelizmente não é. Quais são os grandes problemas quando você pensa em energia eólica? Energia eólica, senhoras e senhores, cada moinho daquele gera uma quantidadezinha boba de energia. Gera uma quantidadezinha ínfima de energia. Então faz sentido fazer grandes extensões de área que aproveitem energia eólica quando a minha ideia é abastecer uma região longínqua, é abastecer uma região em que a transmissão de logística não é tão eficiente. Perfeito ou não? Mas quando eu penso em iluminar São Paulo, se eu penso em iluminar o Sudeste inteiro, eu não posso contar com energia eólica, porque ela gera quantidades ridiculamente pequenas comparadas às demais que eu acabou de discutir. E é por esse motivo também que a gente nunca tem um moinho, a gente nunca tem um catavento, a gente tem um monte, para que cada um produza um pouquinho e possa, pelo menos no final disso, admitir uma quantidade apreciável de energia. Perfeito? Então, muito pouca energia. Acaba só sendo um paliativo pontual. Perfeito? Outros problemas. Como gera pouca energia, eu tenho que usar muito catavento, e aí a área que eu acabo inutilizando, se é que a expressão inutilizar não seja tão grosseira, mas enfim, eu acabo inutilizando uma área muito grande para conseguir uma energia que não é tão apreciável assim. Então, se botar na balança de custo-benefício, isso talvez não seja tão bacana. Perfeito? A Holanda, por exemplo, é um país que tem o hábito de utilizar a energia eólica. E um dos problemas que a gente consegue, enfim, verificar a partir disso é a poluição sonora. Muitos moinhos desses funcionam, acabam fazendo barulho, que incomoda quem eventualmente esteja próximo. Outros problemas, se você tiver regiões atrás de grandes espaços ocupados por usinas
que obtém energia a partir do vento, o que acaba acontecendo é que nessas regiões que ficam atrás, eles acabam tendo uma defasagem de recepção de onda de rádio, recepção de onda de celular, porque essa grande área acaba virando um processo refletor de radiação. Então note, faz barulho, reflete radiação eletromagnética do tipo onda de rádio, recepção de celular, gasta um espaço absurdo para gerar pouquinha energia. Então acaba que a vantagem ela é explicitamente ambiental. É a noção do não poluir nada, a não ser a poluição sonora. Então isso é interessante, mas não é viável quando você pensa em macro, quando você pensa em regiões grandes. Não é tão viável assim. Perfeito? Então a usina eólica tem seus prós, mas tem seus muitos contras também. A de baixo. Energia solar. Energia solar é, sem a menor sombra de dúvidas, a que atualmente recebe aí o maior incentivo à pesquisa. Por quê? Você vai concordar comigo. Energia solar é legal por um motivo óbvio. A Terra está submetida a um grande forno, que é o Sol. O Sol cede para a Terra por segundo quantidades inacreditáveis de energia. Quantidades absurdas de energia. São chamados megatons, que você pode ter ouvido falar em filme de ficção científica, por exemplo, se é que você gosta. Enfim, a Terra, ela é bombardeada por quantidades grosseiras de energia que vem do Sol. O problema é que a gente ainda não sabe utilizar isso em todo o seu potencial. A tecnologia que a gente dispõe para fazer energia elétrica, por exemplo, à base de energia solar, não é tão interessante assim. Energia solar, hoje em dia, a gente aproveita de dois jeitos. Quais são os dois jeitos? Um é um processo simples, que é para usar energia do sol para fazer aquecimento. Aquecimento de água ou pequenos cozimentos. Como é que isso funciona? Você deve ter visto isso. É uma placa escura que a gente faz. O que é uma placa escura? É porque quanto mais escuro, mais absorvente de radiação a superfície é, não é isso? Então a gente faz uma placa escura coberta de um revestimento de vidro. Esse revestimento de vidro é para gerir, enfim, para fazer uma película semipermeável, para fazer semelhante a uma estufa. O fato de a gente absorve a energia que vem do céu, energia essa, por conta da absorção, é gerenciada sob a forma de calor. A gente pode pegar esse calor e fazer, por exemplo, aquecimento de água. Então eu posso instalar uma fotocélula dessa para fazer na minha casa aquecimento de água. Então note, é uma preocupação nitidamente ambiental. Como eu me preocupo com o consumo exacerbado de energia sobre outras fontes, que eu acabei fazendo. Eu promovi uma fotocélula que para fazer aquecimento simples de água na minha casa, eu só uso o sol. Isso é bacana, a preocupação é legítima. Mas, de novo, em larga escala isso é possível? Infelizmente ainda não. A gente pode fazer a energia do sol virar energia elétrica? Pode. É chamada célula fotovoltaica, que funciona semelhante à chamada célula fotoelétrica, muito comum em sensores de presença, por exemplo. É possível que a gente pegue a energia do Sol e faça um processo moderno, que não cabe aqui a gente fique discutindo minúcias, e transforme em energia elétrica, por conta desse efeito, o efeito fotovoltaico. De novo, é a pólvora, é a maravilha para a gente? Não é. Por mais que a gente tenha muita energia que vem do Sol, a gente acaba podendo aproveitar pouco, é o que eu falei de rendimento, de eficiência ao longo do processo da aula. Ou seja, é muita energia que entra? Sem dúvida, mas é pouca energia elétrica que sai. Então, de novo, se a minha preocupação é ambiental, se a minha ideia é fazer a minha parte no que diz respeito à preservação, legal, isso funciona. Mas se eu quiser pensar em iluminar toda uma região, energia solar é suficiente? Não. E o óbvio, voltando à eólica e falando da solar, as duas também demandam uma referência climática, né? Eu não posso fazer catavento se onde eu estou não venta. Eu não posso fazer nenhum tipo de célula que funcione à base de energia solar se onde eu estou não tem incidência constante do Sol. Existem regiões no mundo, enfim, na Terra, que passam às vezes semanas, meses sem receber a luz efetiva do Sol. E aí? Como é que fica lá? E se o tempo tiver uma porcaria, como é que fica lá? Complicado. Então note, vale a pesquisa? Vale o desenvolvimento? Sem dúvida. Se daqui a um certo tempo a gente puder conseguir, a gente tiver a capacidade de tecnologia de usar muita energia que vem do Sol, a gente quebra todas as hidrelétricas. Lindo. Vamos viver à base de Sol. Mas isso existe hoje? Não. Então vale a pesquisa, mas não vale a aplicabilidade hoje. Perfeito ou não? Tranquilo?
As outras duas são bem menos famosas. A geotérmica eu só botei porque já caiu no Enem. A geotérmica é mais complicadinha e quando apareceu no Enem, veio acompanhada de um texto que fazia toda a explicação. Então, tranquilo, era só que você pudesse, só tinha que ler, obviamente, fazer sua interpretação, seu entendimento da coisa. Estava tudo lá, explicadinho, tintim por tintim. A grosso modo, a história é mais ou menos a seguinte. Usando a geotérmica, olha o nome, geotérmica. Geo da ideia de terra, planeta Terra. Térmica, temperatura. Qual é a ideia? Muito, muito simples. Por conta de pressão externa, a gente consegue verificar que existe água em camadas interiores na Terra com temperaturas absurdas. Acredita em mim, água líquida na casa dos 300 graus Celsius. Líquida, por conta de pressão externa extremamente grande. Então, água líquida na casa de, repito, 300 graus Celsius. E aonde que isso, aonde que o geotérmico, temperatura Terra, foi ou não foi? Onde que o geotérmico pode me servir para gerar energia elétrica? Olha que simples. Se por acaso houver um duto natural ou artificial que faça a comunicação dessa água com a atmosfera externa, com a superfície, o que vai acontecer? Essa diferença grosseira de pressão vai chamar a água para cima. Então essa água muito quente acaba subindo. E ela sobe com alta velocidade por conta dessa diferença de pressão. Gera aquelas fontes de água quente, que a gente chama de geyser. Vocês já ouviram falar sobre isso. Essas fontes de água quente são água quente ejetada em grandes velocidades. Senhores, ejetada em grandes velocidades, dá para pegar isso e fazer energia elétrica? Ah, dá. Como é que é a história? É só fazer girar as pás de uma turbina que aciona o gerador. De novo, girar as pás da turbina para acionar o gerador. Agora com uma fonte natural artificial de água quente oriunda de uma região próxima ao núcleo da Terra. Mesmo esquema. Perfeito ou não? Farinha do mesmíssimo saco. E por fim, chegamos à energia do tipo maré motriz. Maré motriz. A energia maré motriz é muito concebida quando você pensa em Japão. Japão, ele é geograficamente muito complicado para fazer energia elétrica. Por exemplo, potencial hidrelétrico praticamente nenhum, termoelétrica não pode sair construindo, termonuclear que eles tinham, Fukushima, por conta desse aspecto terremoto, não está mais em funcionamento e já gerou um debate na sociedade se isso é de fato necessário. Então o Japão, que é uma nação extremamente desenvolvida tecnologicamente e por consequência disso demanda muita energia, tem dificuldades de obtenção dela. Então eles acabam desenvolvendo várias e várias formas de obtenções de pouquinho de energia, para que eles possam criar a partir de várias pequenas contribuições uma matriz eficiente. E uma das formas simples, que é interessantíssima, é essa aí, é a tal da maré motriz. Olha só que interessante. O movimento da dinâmica das marés é definido pela Lua, não é isso? A atração gravitacional da Lua com a água da Terra gera 2 vezes por dia uma dinâmica de movimento da água. É a maré subindo e a maré descendo. É uma dinâmica, de fato, de movimento de grandes correntes, de grandes massas de água. Perfeito? A história é bastante simples. O Japão, ele é um grande conjunto de ilhas. Perfeito? E ao longo de praticamente toda a costa, uma situação, enfim, uma parcela apreciável de toda a costa do Japão, a gente tem dentro da água pequenas pazinhas. Pequenas pazinhas. Pazinhas? É, senhores. Com exceção da energia solar. Eu não falei o tempo todo em girar as pás de uma turbina que vão acionar um gerador? O que foi que cientistas japoneses pensaram? Ué, 2 vezes por dia eu tenho uma grande massa de água se movimentando. É a tal da maré. O que eu posso fazer? Boto pazinhas, enfim, pequenas turbininhas embaixo da água. Aí o que acontece? Num dado momento do dia a maré sobe. Aí toda uma água se desloca. E ao longo desse deslocamento, gira as pás de uma turbina. 12 horas depois, essa água vai voltar. Perfeito ou não? Na hora de voltar, vai passar de novo e vai novamente girar as pás de uma turbina. Isso gera quantidades enlouquecidamente grandes de energia? Sem dúvida que não. Gera quantidades bobíssimas de energia. Mas para quem não tem nada, já é uma ajuda. Então note, é uma ideia simples de fazer rotação de turbina que aciona gerador e gera energia elétrica. Note que essas últimas têm pouca contrapartida ambiental, social, né? Mas gera
quantidades pequenas de energia. E o debate continua, ninguém pode depender disso. Perfeito? Tranquilo? A gente consegue conceber outras ainda formas de fazer energia? Pode. Em essência, com raríssimas exceções, ao longo da aula de hoje, que a gente falou de 7, só tinha uma exceção, que foi a energia solar. Na realidade, fazer energia elétrica é fazer o quê? Um sistema que tenha diversas conversões, A, B, B, C, C, D, mas que no final da brincadeira gire as pás de uma turbina que aciona um gerador. O único exemplo que não foi assim, dos 7 que eu dei, foi energia solar. Então, senhores, é possível que na sua prova do Enem o cara te mostre uma oitava forma de fazer energia elétrica que eu não estou propondo aqui? Possível. Cabe você ler o texto, interpretar o que está acontecendo e vai por mim. Muito provavelmente, no final da brincadeira, eu vou ter o quê? Alguma coisa girando as pás de uma turbina que vão acionar um gerador. Então vamos entender isso para encerrar a aula? Que história é essa de girar pá de turbina, acionar gerador e fazer energia elétrica? Aonde que uma rotação simples pode gerar energia elétrica? Senhoras e senhores, quais são as grandes semelhanças entre a maioria das diversas formas de obtenção de energia elétrica? É a chamada indução eletromagnética. Volta para mim. A indução eletromagnética explica por que girar as pás de alguma coisa pode gerar energia elétrica. A indução eletromagnética explica isso. A história é bastante simples. A gente começa com a chamada experiência de Ørsted. Me perdoe se a pronúncia não for exatamente essa. A experiência de Ørsted ficou famosa na física clássica por conta de um negócio simples. Reza a lenda, história dos bastidores da física, que Ørsted era um físico, professor secundarista, tipo eu, um qualquer, não fez nada demais além disso. Ele está fazendo uma experiência em sala de aula, mostrando para os seus alunos o funcionamento de uma pilha. Perfeito? Pilha, igual aquela que a gente aprendeu na química. Eletrodo, sei lá o que, eletrodo, passa corrente, blá, blá, blá. Pilha. Uma pilha simples. Solução eletrolítica, tal qual você aprendeu em química. Pois muito bem. Aí ele fez uma pilha, né? Pilha funciona produzindo corrente elétrica. Perfeito ou não? Essa é a ideia de uma pilha, é gerar o aparecimento de corrente elétrica. Ele estava muito feliz mostrando para os seus alunos como funcionava uma pilha, até que num dado momento, para limpar a bancada, verifique a sorte que esse cidadão deu. Para limpar a bancada, para melhorar a visualização dos seus alunos, ele pegou uma bússola que estava lá, totalmente inútil naquele sistema, naquele ambiente, ele pegou uma bússola e foi tirar da bancada, repito, para limpar a bancada e melhorar a visualização dos alunos. Aí quando ele passou com a bússola em cima da corrente elétrica em funcionamento, a bússola defletiu. Não sei se é de seu conhecimento, se não é, vai ser a partir de agora. Quando bússola desvia, é porque ela foi submetida a campo magnético externo. Então, bússola, por mais que ela de fato seja um instrumento que funciona para fazer orientação geográfica, a bússola desvia, a bússola deflete sob a ação de campo magnético. Então, pensa, se o Ørsted pegou essa bússola, passou em cima da corrente elétrica e a bússola defletiu, ele, opa, então essa corrente elétrica está gerando campo magnético. Aí ele recriou a experiência sei lá quantas vezes e verificou que sempre que a gente tem um estabelecimento de corrente elétrica, essa corrente gera aparecimento de campo magnético. A partir daí, diga-se de passagem, começou a se ventilar o que a gente chama em física hoje de fenômeno eletromagnético, em que os fenômenos elétricos e magnéticos têm a mesma origem. Isso de fato é verdade. Proposto uma série de equações aí, ficaram famosas na física clássica e na física moderna. Mas enfim, não ficar tendo mérito sobre isso. O fato é, Ørsted descobriu, na maior sorte que ele deu na vida dele, de que corrente elétrica gera ao seu redor campo magnético. Anos mais tarde, um físico chamado Faraday e um outro, Lenz, mas foram, enfim, trabalhos distintos, tentaram provar se haveria a possibilidade de simetria em relação a isso. Deixa eu explicar com um pouco mais de clareza. Corrente elétrica gera campo magnético. Criou-se na comunidade científica da época o questionamento: se corrente elétrica gera campo magnético,
Será que campo magnético pode gerar corrente elétrica? Será que campo magnético pode gerar corrente elétrica? Pode. O cara chamado Faraday, com a ajuda de um cara chamado Lenz, conseguiram mostrar que isso é verdade. Campo magnético pode gerar o que a gente chama de corrente elétrica. Qual é a ideia? Acho que essa imagem é suficiente para a gente. Nós a gente tem aí polarizado um ímã norte-sul. Perfeito? Viu aí? Norte-sul? Tranquilo ou não? Essas linhas que você está vendo são as chamadas linhas de indução magnética ou linhas do campo magnético feitas pelo meu ímã. Essas linhas. Essas linhas são chamadas linhas do campo magnético ou linhas de indução magnética. Senhoras e senhores, isso que a gente está propondo na frente de um ímã é um fio em formato de circunferência que a gente em física tem o hábito de chamar de espira. Então, nada mais é do que um fio condutor em formato de circunferência. Tudo bem? Aí note que uma quantidade finita de linhas de campo magnético, atravessam essa espira. Uma quantidade finita de linhas de campo magnético atravessam essa espira. A gente define, volta para mim rapidinho, a gente define em física então o que a gente chama de fluxo magnético. O fluxo magnético é uma grandeza associada ao número de linhas de indução magnética que atravessam uma espira. Qual foi a genialidade que Faraday e Lenz conseguiram perceber? Haverá corrente elétrica, vamos na imagem, haverá corrente elétrica induzida na espira, enquanto houver variação de fluxo magnético por ela. Olha para cá, tem duas setinhas, na primeira e na segunda imagem, que mostrariam a velocidade relativa entre o ímã e a espira. Então note, não é difícil entender isso. Se o meu ímã vai, por exemplo, se aproximando da espira, cada vez mais linhas passam. A gente fala que nesse momento o fluxo magnético aumentou. Se o meu ímã, por sua vez, vai se afastando da espira, cada vez menos linhas passam. A gente fala que o fluxo magnético, por consequência, diminuiu. E qual é a ideia, senhores? Sempre que ocorre variação de fluxo, aparece na espira corrente elétrica. Simples assim. Então vamos lá. Corrente elétrica sempre gera ao seu redor campo magnético. Legal. A gente descobriu isso usando a experiência de Ørsted. Perfeito? Existe simetria nesse processo? Campo magnético pode gerar corrente elétrica? Pode. Qual é o critério? O critério é esse aí. Sempre que a gente tiver variação de fluxo magnético por uma superfície, nessa superfície aparecerá corrente elétrica, chamada de corrente induzida. Aí pensa, a gente poderia conceber, por exemplo, o ímã se aproximando ou se afastando da espira, gerando por consequência disso variação de fluxo e fazendo aparecer corrente. Aí tu, Rafael, legal, eu até estou entendendo, mas isso não é muito fácil. Me diz aí direto, onde é que isso está na hidrelétrica? Senhores, o que é o gerador? Essa imagem é complexa, você não tem necessidade de ficar entrando em menores méritos. O fato é, lembra que eu falei que gerar a tal da energia é fazer girar as pás de uma turbina que aciona um gerador? O que é um gerador? O que são as pás da turbina? De novo, sem ficar se preocupando com o aspecto muito operacional, a grosso modo, o que são as pás da turbina? São ímãs. E o que é um gerador? É uma espira. Então, senhores, na medida que essas pás rodam, a gente tem movimento de ímã. Próximo ao movimento dos ímãs, a gente tem uma espira. Concorda que esses ímãs em movimento vão gerar na espira variação de fluxo? E o que acontece quando eu tenho variação de fluxo? Corrente elétrica induzida. Então, note, a gente faz girar as pás de uma turbina porque a gente está fazendo girar ímãs. Esses ímãs em movimento vão estar submetidos a uma espira, leia, gerador. Por consequência do movimento desses ímãs, haverá no gerador variação de fluxo.
E esse processo de variação de fluxo induz o aparecimento de corrente. Eu sei que não é fácil entender isso, mas pensa a grosso modo. Movimento gera variação de fluxo. Variação de fluxo induz o aparecimento de corrente. Não é difícil fazer isso. Então você vai verificar que, na essência, o que você vai ver o tempo todo nas questões é alguém girando as pás de uma turbina. Eu quero que você entenda que isso é girar imã, que vai induzir variação de fluxo, que vai implicar no aparecimento de corrente. Essa é a ideia. Perfeito? Lembre-se que indução eletromagnética também já caiu no Enem em outro ambiente. Para o ano passado, tem uma questão da guitarra, não sei se você se recorda, deve ter visto aí, né? Enfim, não é difícil. Quer dizer, não é fácil também. Mas não fica preocupado achando que vão te perguntar minúcias sobre esse processo, porque não vão. É a grosso modo mesmo. É o movimento do ímã, ou o movimento relativo entre ele e a espira, gerando variação de fluxo, gerando corrente. Perfeito? Então, esse é o grosso da nossa aula. Vou fazer uns exercícios com vocês. Esse é o grosso. É entender que a energia está sempre acompanhada do debate se ela vale a pena, no que diz respeito a impacto ambiental, enfim. Tentar entender como a gente faz a energia e perceber que a semelhança ao final do processo é a indução. É a variação de fluxo gerando aparecimento de corrente. E não é difícil. Isso não é difícil. Perfeito? Vamos ver as questõezinhas? Vamos lá. Tranquilão. Vamos comigo. A tensão gerada por uma usina de energia, seja hidrelétrica, térmica, solar, eólica, entre outras, é ao redor de 10 kV. Porém, a tensão fornecida nas casas dos brasileiros é muito mais baixa, cerca de 220 ou 110 volts, dependendo da localidade. Para a tensão que é gerada na usina abastecer as casas, é necessário o uso de transformadores de tensão, que são utilizados para elevar no local da geração a tensão para minimizar a perda de energia sob a forma de calor durante as transmissões nas linhas. E ao chegar na cidade que será abastecida, baixar a tensão até a desejada para a alimentação das residências. Então volta para cá rapidinho. A usina hidrelétrica, por exemplo, que abastece a sua casa, está pertinho da sua casa? Não. Então, para a gente diminuir as perdas dessa transmissão até a sua casa, a gente usa um processo chamado transformador que joga essa tensão para 10 mil volts, para que não perca muito ao longo da distribuição. Mas a sua casa não quer 10 mil volts, concorda comigo? Sua casa quer 110, 220. Então eu boto de novo mais um transformador, perfeito? Para que ele pegue esses 10 mil volts e me entregue 110, me entregue 220. Perfeito? Transformador é aquela estrutura que fica em poste, na esquina, que pega esses 10 mil volts que vem da subestação e joga para 110 ou 220, depende de onde você está me assistindo. Perfeito? Simples assim. Com relação ao exposto no texto, podemos afirmar que... Então vamos lá, senhores. Com toda a calma do mundo, vamos ler comigo. Se não ficar claro, pelo amor de Deus, rabisca pra gente. O uso da energia eólica, apesar de ser considerada limpa, é limpa, senhores? Sem dúvida que é. É inviável, pois gera uma potência muito alta que não pode ser consumida pelas residências. É esse o problema, senhores? É isso que a usina eólica, a energia eólica, não é interessante? Então vamos tentar entender. É limpa, senhores? É limpa. Se eu penso em larga escala, ela é inviável? Até é. Mas o problema dela ser inviável é porque a potência é muito alta? Pelo amor de Deus, né? É inviável muitas vezes porque a quantidade de energia é muito baixa. Que é exatamente a contrapartida disso. A letra A, de jeito maneira. Perfeito, não? Tudo bem? Tranquilo? Vamos à letra B. A energia eólica, por não ser poluidora, começou bem, senhores? Sem dúvida que começou bem. O máximo que a gente tem de poluição aí quando a gente pensa em energia eólica é uma eventual poluição sonora que a gente consegue verificar em algumas literaturas. Mas poluição de ambiente, de fato, não tem. Gera grandes quantidades de energia, isso é verdade, senhores? Pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que a energia eólica não faz, é gerar grandes quantidades de energia. Isso está errado. Perfeito? Aí vem a letra C. O uso dos transformadores ao longo da rede é essencial para o consumo de energia nas residências. Isso é verdade? Sem dúvida que é. Eu estou extremamente inclinado a marcar isso aqui, mas vamos ver as outras. Letra D.
as usinas hidrelétricas não são utilizadas na sua eficiência máxima, pois senão seria impossível alimentar as residências com a atenção desejada. Isso é verdade, senhores? De fato, em geral, a eficiência não é máxima, mas isso é influenciado por fatores externos, como por exemplo o regime de chuva, que a gente já discutiu. O problema é, se for a eficiência máxima, vai me dar muita energia, eu tenho medo disso? Pelo amor de Deus, isso aqui está errado. Tranquilo? Chegamos na última, fala, o uso das usinas térmicas, por serem consideradas limpas e renováveis, para. Usina térmica, termonuclear, termoelétrica, é limpa e renovável? Pelo amor de Deus. Geram tensões que os transformadores conseguiriam baixar e alimentar as casas. Finalzinho até ok, mas termoelétrica limpa, termoelétrica renovável, faz isso comigo não, pelo amor de Deus. Então, de fato, a resposta é a letra C, sem nenhum maior problema. Estamos juntos, senhores? Tranquilo? Então, note, essa é uma questão que carecia que o candidato tivesse uma quantidade apreciável de conhecimento prévio, né, cara? Note que o texto ele é suficientemente claro, ele fala sobre transformadores, enfim, e até algumas alternativas a gente poderia jogar fora por eliminação, mas note que essa questão, ao contrário de algumas do Enem, que o texto é autoexplicativo, note que ela careceu que a gente levasse, enfim, um pouquinho de conhecimento adquirido. Tranquilo? Algum problema? Vamos ver a próxima. Deseja se instalar numa estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale, cercado de altas montanhas, cercado de altas montanhas. Aí. A cidade é cruzada por um rio que é fonte de água para consumo, irrigação de lavouras, de subsistência e pesca. Na região que possui pequena expansão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A incidência solar é alta o ano todo. Tranquilo? A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Qual a forma de obtenção de energia entre as apresentadas é a mais indicada para ser implantado nesse município, de modo a causar o menor impacto ambiental. Então eu tenho uma região que é pequena, bate muito sol, cercada de montanhas, eu quero abastecer essa região de energia, quero causar o menor impacto ambiental. Essa questão, senhoras e senhores, demanda que a gente tenha um pouquinho de raciocínio. Então foi o seguinte, ó, vou te largar aí um minutinho para pensar, um minutinho para discutir, um minutinho mesmo, senão não vai dar para fazer as outras. Mas essa questão eu queria que você tentasse, porque ela demanda aí um raciocíniozinho. Então, olha, discute, analisa, e aí, enfim, a gente vê daqui a pouquinho se tu acertou, se tu errou. Mas um minutinho, hein? Um minutinho. Vamos lá. É isso. Pensou, marcou aí, conseguiu, sei. Então vamos jogar. Respostas. Letra A. Termoelétrica, pois é possível utilizar a água do seu rio e seu sistema de refrigeração. Se a minha ideia é causar o menor impacto ambiental, não precisa nem ler o que tem depois de termoelétrica. Termoelétrica, sem dúvidas, não é uma opção viável se eu penso em impacto ambiental menor possível. Legal ou não? Letra B. Letra B fala assim, ó, eólica, pois a geografia do local é própria
para a captação desse tipo de energia. Senhores, eólica. Eólica é feita à base de vento. Olha o enunciado. É um vale cercado de altas montanhas. Se eu tenho um vale cercado de altas montanhas, lá venta muito? Sem dúvida que não. Essas tais montanhas vão virar um tipo de processo de atenuação de vento, concorda ou não? Então é claro que um vale cercado de montanhas não tem abundância em vento. Então eólica, completamente inviável, apesar de, obviamente, ser interessante no aspecto ambiental. A legal é a C, na minha opinião, olha só que péssima. Nuclear, pois o modo de refrigeração desse sistema não afetaria a população. É uma cidadezinha entre montanhas que tem um riacho e eu vou botar uma usina nuclear. Isso é completamente absurdo, completamente inviável. Legal? Cuidado com o nome. Fotovoltaica. Fotovoltaica é energia a partir da luz, a partir do sol. Pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície local. Energia solar, eu posso botar num lugar muito grande? Não, mas é uma cidadezinha. Perfeito? Não. É uma cidadezinha que bate, olha para lá, que bate sol o ano inteiro. A incidência solar é alta o ano todo. Então, se o lugar é pequeno e bate sol o ano todo, energia solar não tem nada contra, não. Hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente para abastecer a usina construída. É uma usina hidrelétrica, não basta ter um rio. Eu tenho que ter um rio cujo volume seja suficientemente apreciável e que tenha uma queda. Ele não falou nada disso no texto, então eu ainda fico com a letra D. Tranquilo? Antes de passar para a próxima pergunta, eu tenho uma pergunta aí de um aluno, só para responder pelo menos uma. Solta ela aí para mim. Vamos ver. Felipe Túlio, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Minha mãe se amarra em Poços de Caldas. Aí, maneiro. Professor, qual a sua opinião dentre as diversas formas de fonte de energia? Qual delas apresenta o melhor custo-benefício ambiental e econômico para se utilizar? Então vamos lá, Felipe e Túlio, de Poços de Caldas, Minas Gerais. A opinião é sempre muito complicada, mas eu ainda, como um bom brasileiro que sou, ainda fico com a nossa amada e estimada hidrelétrica. De novo, foi o que eu falei, é fácil para a gente julgar porque a gente tem uma capacidade geográfica, hidrográfica para isso. Mas frente à quantidade grosseira de poluição do ar e pelo risco de manuseio irresponsável, acidente e responsabilidade com lixo, eu ainda fico com a hidrelétrica. É muita energia, é limpo e depende de condições climáticas que a gente pode encontrar aqui no país. Então, todo país, enfim, toda nação que tem essa disponibilidade hidrográfica, eu acho que ficaria comigo que a hidrelétrica ainda é o nosso melhor evento aí. Legal, Felipe? Se discorda, manda bem que a gente discute de novo. Legal? Valeu. Terceira pergunta. Essa da geotérmica que eu falei, rapidinho, mole, mole, fácil, fácil. Olha lá. A energia geotérmica tem sua origem no núcleo derretido da Terra, onde as temperaturas atingem 4.000 graus Celsius. Ah, tudo bem, ninguém viu esse negocinho aqui. Essa energia, olha lá, note que eu falei 300, o Enem propôs 4.000. Não, minto, 4.000 é o núcleo, desculpa, falei bobagem. É 370 ali mesmo embaixo. Legal? Esquece. Falei certinho. Essa energia é primeiramente produzida pela decomposição de materiais radioativos dentro do planeta. Em fontes geotérmicas, a água aprisionada em reservatório subterrâneo é aquecida pelas rochas ao redor e fica submetida a altas pressões, podendo atingir temperaturas de até, como eu falei, na casa dos 370 graus Celsius sem entrar em ebulição. Então tem um material radioativo em decomposição que gera calor, aquece água e ela chega a 370 graus Celsius ainda líquida. Ao ser liberada na superfície, a pressão ambiente ela se vaporiza e se esfria, formando fontes ou geysers. Foi a explicação que eu propus há pouco. O vapor de poços geotérmicos é separado da água e é utilizado no funcionamento de turbinas para gerar eletricidade. A água quente pode ser utilizada para aquecimento direto ou em usinas de dessalinização. Enfim, tá explicadinho aí, como eu te falei, a questão era extremamente suficiente do que diz esse respeito. Aí ele fala, desprende-se das informações acima, que as usinas geotérmicas. Letra A. Utilizam a mesma fonte primária de energia que as usinas nucleares. Isso é verdade? É. Decomposição de material radioativo, vale para as duas. Sendo, portanto, semelhantes os riscos. Os riscos são iguais? Não. Não tem reator, não tem ninguém apertando botão nenhum, não tem para onde vai o lixo, está no centro da Terra.
Enfim, o começo estava certinho, o resto péssimo. A letra B, funcionam com base na conversão de energia potencial gravitacional em energia térmica. Que história é essa? Alguém está caindo e virando calor? Péssima a letra B também. Letra C, podem aproveitar a energia química transformada em térmica no processo de dessalinização. Processo químico é reação. Isso é a decomposição espontânea do material radioativo. Isso não é um processo químico. Chegamos à letra D, que fala assemelham-se às usinas nucleares no que diz respeito à conversão de energia térmica em cinética e depois em elétrica. Linda a letra D, né? Falou exatamente o que a gente está propondo. Um processo nuclear gerando movimento, gerando calor, gerando movimento, gerando energia elétrica. E por fim, a letra E, transformam a energia solar. Porra, energia solar no núcleo da Terra? Pelo amor de Deus. Energia solar no núcleo da Terra, jamais. Tranquilo? Então, senhores, essa é a ideia. Ficou aí a aula de hoje, um pouquinho sobre energia. Eu tentei ser aí o mais claro possível. Obrigado pela atenção, valeu, prazerzão. Até. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 83. Bom estudo e até a próxima aula!
melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem. Aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país.